do programa, vamos falar do nosso último caso. Esse caso do Américo de Campos, que aconteceu no interior aqui de São Paulo e que chocou pela violência e pela brutalidade, envolvendo ciúmes, agressão doméstica e homicídio. Além de um homem ter sido assassinado a facadas, o autor do crime ainda arrancou o pênis da vítima, agravando a carga de crueldade aí para esse caso, que é tratado como homicídio doloso com motivação passional. Então, o suspeito Adilson Ferreira da Silva, ele tem 38 anos, ele foi preso depois de uma noite de violência em Américo de Campos, aqui em São Paulo. Tudo começou no domingo, quando ele agrediu a companheira na frente do filho dela, de 12 anos. A mulher foi socorrida, foi internada na Santa Casa de Votuporanga, com sinais visíveis aí de agressão. E aí, segundo os relatos da vítima, a polícia, o Adilson teria tido uma crise de ciúmes depois de descobrir mensagens trocadas entre ela e Newton Vieira Júnior, de 38 anos. O suspeito afirmou à companheira que mataria os dois. E aí, na madrugada de domingo para segunda, o Adilson foi na casa do Newton, invadiu o imóvel, onde a polícia constatou sinais de arrombamento na porta e cometeu o crime. O Newton foi encontrado morto no quintal da própria casa, com ferimentos de faca no pescoço, nos punhos e nas pernas, além dos golpes, também aí essa questão do pênis, né? Foi arrancado o pênis da vítima, um detalhe que reforça o caráter passional, ciumento e cruel do crime, assim está no meu texto, mas temos uma perita aqui que pode nos ajudar a entender. Você já contou aqui no Caso a Caso que o lugar em que a pessoa é agredida, isso diz muito. Sim. Sim, diz muito sobre o que aquilo simboliza para o agressor. A gente viu que tem muitos golpes de facão na cabeça, pescoço e coluna cervical. Tem a ver com a identidade. Então, ele tentou destruir a identidade da vítima. Depois, ele foi lá e decepou os genitais. Tem a ver com a sexualidade. Então, além de destruir a identidade, extirpar aquela persona do universo, ele tentou destruir a sexualidade dele. Porque, na cabeça dele, teria um caso entre a mulher dele e o agressor. Então, popularmente se chama de crime passional, mas, na verdade, é um crime de ódio. Não sei como ele não matou a mulher também. Nesses crimes em que o agressor tenta se vingar da esposa e do suposto amante, via de regra, o mais comum é que se matem as duas pessoas. Talvez a mulher tenha conseguido fugir, ou ele pensou que ela estava morta, alguma coisa assim. Pelo nível de brutalidade, eu também imagino que não é a primeira agressão que ele comete. Foram muitas facadas. É um crime extremamente violento. Os crimes cometidos com arma branca, a cena do crime ela é muito chocante, porque ela é muito violenta, mais até do que com arma de fogo. Porque a arma de fogo você tem um certo distanciamento. A arma branca, primeiro que exige muito do autor, exige força, exige muita movimentação, a pessoa tenta se defender. Essas lesões que foram descritas nos punhos, nas pernas, possivelmente foram lesões de defesa da vítima tentando lutar pela vida. Exige proximidade. Poucas pessoas têm a coragem de esfaquear outras. E tantas vezes. E tantas vezes. Olha o tanto de energia que ele colocou ali. Ele escolheu o lugar, consciente ou inconscientemente, não importa. Cada uma das ações em um crime envolve um processo de decisão. Às vezes a gente fala em processo decisório, as pessoas acham que a pessoa sentou, pensou e resolveu fazer, mas não é assim. A cada segundo nós tomamos muitas decisões, muitas mil por hora. E ele foi encadeando várias, né? Porque primeiro ele bate na companheira, depois ele vai na casa do cara, foi tomando. Você vê que tem um lapso temporal aí. Sim. Então, a questão do impulso já meio que não se conecta muito nessa história. Porque ele bateu na companheira, saiu dali, pegou o facão, foi até o suposto amante, deferiu golpes de facão, cabeça, pescoço, região cervical, e depois ainda emasculou a vítima. Então, olha o tanto que isso exigiu dele. Olha quantas decisões ele tomou até chegar nesse desfecho. E uma coisa que é curiosa, que nos muitos locais que nós já vimos e já atendi, normalmente a emasculação é produzida pelo sexo feminino. Via de regra está relacionada ao abuso, ou ao próprio abusador, ou quando o autor dos abusos sexuais atingiu alguém próximo da família,
ou traição também. Dá uma procurada aí rápida no Google, vai achar vários casos. Uma que pegou o ônibus e jogou pela janela, outra que jogou no vaso sanitário e deu descarga, outra que deu para os cães comerem, né? Um homem emascular outro é algo extremamente raro da gente encontrar. Porque tem um caráter meio simbólico essa emasculação. Tem, total. Agora, isso é bem perverso, doutor? Pesa contra ele? Todo esse caráter? Porque pra gente, óbvio, a perversidade é como que se agravasse toda a situação. É interessante isso, viu? Porque nós temos aqui uma discussão sobre o meio cruel, se foi ou não cruel. Eu sempre digo para os alunos assim, a crueldade não é a estética do crime. Eu acho que a sua descrição sobre homicídio praticado com arma branca foi perfeita, porque os processos que eu vejo são sempre muito impressionantes. As lesões, aqui pega na mão, daí tem foto de próxima, sabe? Enfim, são horror, imagens muito ruins. Eu já vi caso, por exemplo, de decapitação feita, por coincidência, também com um facão de cana, de cortar cana, que foi instantâneo. O cara cortou a cabeça, tem testemunha dizendo que viu uma coisa rolando, ele achou que era uma bola. Meu E Deus. era a cabeça da vítima. Imagina a força. Imagina a força. É um facão muito afiado e pesado, né? Ele é largo, Ele é assim. grandão. Grandão. E aquilo, o promotor chega no júri e mostra a foto. Já é Vamos um parar filme nisso. de terror aquilo. O júri muitas vezes fala, meio cruel. E não é. No caso da decapitação, não é. Por quê? Porque A crueldade... decapitação não é meio cruel. Então, aí que está. Tá. O meio cruel é a imposição de um sofrimento além do necessário para a morte. Entendi. Não é a estética do crime. Tipo uma tortura, algo que demore, algo Que demore, por que tem exemplo. um requinte Se ele aí. tivesse emasculado antes, por exemplo. Por exemplo, Aí sim. ou amarrado à vítima e dado várias facadas, etc. É claro que vai ser discutível aí, na medida em que ele deu vários golpes, se a vítima lutou muito contra a vida, pode ter sido um meio cruel. Tá. E claro, o júri que decide tem um grau de subjetividade incrível nisso. Mas qualquer livro na literatura de direito penal, você vai aprender isso. Meio cruel é a imposição de um sofrimento além do necessário. E muitas vezes a gente pensa sobre a estética do crime. Já vi tiro de calibre 12, por exemplo, morte instantânea. Agora, a imagem é um negócio deplorável, é um negócio terrível. É de embrulhar o estômago, mas não é necessariamente cruel. Pode ser muito mais cruel uma morte por espancamento, em que a vítima padece, sofre durante muito tempo até vir a morrer. Outra coisa interessante, o esquartejamento, que não é no caso, né, mas o esquartejamento que é sempre muito discutido. Nossa, esquartejou, meio cruel, mas esquartejou com ela morta. Daí vai alguém no chat, os alunos perguntam, então eu imagino que no chat seja assim, quer dizer que pode, professor? Não pode, mas não é meio cruel, é vilipêndio ou destruição de cadáver. Então, nesse caso, também é uma coisa chocante, claro que é, né, decepar a genitália do homem, mas é depois dele morto, portanto, configura um crime de vilipêndio a cadáver, artigo 212, não meio cruel, porque ele já estava morto. Eu não posso impor sofrimento a uma pessoa que já morreu. Faz sentido, é que para o leigo, não. Tem outras qualificadoras, né? Outras qualificadoras. Sim. Por exemplo, tá lá. Sim. Agora, Hanna, a Lê falou aqui, muito provavelmente não deve ser a primeira vez que ele cometeu um crime, porque toma várias decisões a ponto de até ter decepado a genitália, que é essa história que vocês falam do amadurecimento, né, no cometimento de um crime. Tem algum antecedente? Eu sei que você é pesquisadora, né? Por isso que eu vou em você já. Se você viu se tem algum antecedente, muito provavelmente esse homem já cometeu algum tipo de violência, já está mais acostumado. É que você é uma boa investigadora, né? E nos ajuda aqui com informações importantíssimas. Em um primeiro momento, nós conseguimos levantar uma ocorrência de lesão corporal muito grave em 2020, que seria um evento naquela região. Eu não entendi muito bem se era uma coisa meio de pecuária, de rodeio. Não ficou Uma muito festa. E ele teria agredido 2 pessoas também. E as pessoas ficaram extremamente machucadas. Então, Tem eles... facão no meio? Parece que sim. Então, as versões meio que divergiam, as pessoas foram hospitalizadas. Então, parece que ele já tem esse histórico de agressividade. Então, isso tem 5 anos. A gente vê que já existe, provavelmente fazendo uma busca mais criteriosa,
muita coisa pode estar em segredo de justiça, a gente chegaria em mais ocorrências. Mas, de concreto, nesse primeiro momento, a gente tem esse processo de 2020 com 2 pessoas que foram agredidas e não aparece no corpo do processo uma motivação, então um desentendimento, às vezes pode acontecer um acidente de esbarrar, bater. Não, foi uma agressão sem uma motivação concreta. Não que exista uma motivação para agredir 2 pessoas. Eu ia até trazer aqui, porque aqui, em teoria, ele teria visto uma troca de mensagens, e aí, enfim. Mais um que não conseguiu se segurar com ciúmes, né? Esse pessoal tá muita dificuldade de lidar com a frustração, com Sim. esses ciúmes. Pessoas muito diferentes. A gente vê que o primeiro caso é um rapaz muito jovem, com uma vida muito diferente. Urbana, né? Muito urbana, ligado com o Esportista. esporte. Sim. E agora ele já mais velho, ele tem acho que 38 anos, se eu não me engano, vem de uma realidade totalmente Sim. diferente, mas 2 pessoas que não conseguiram lidar com essa possibilidade de estar sendo traído. Você vê que o rompimento não aparece como uma possibilidade. A reação é, eu vou agredir, eu vou acabar com essa pessoa. É quase aquela coisa antiga de lavar a honra com sangue. Isso já caiu em desuso faz o quê? 100 anos, pelo menos. Caiu em desuso e recentemente teve uma resolução, né? Que a gente não pode mais alegar. A gente, eu nem sou advogada, mas assim, que não se pode mais alegar em defesa da honra. Não É uma teve das isso, coisas doutor? que causa nulidade, O inclusive. Supremo decidiu que não é possível mais se alegar legítima defesa da honra, né? No tribunal do júri. Tem o caso Ângela Diniz, se eu não me engano, Foi. que é muito Angela interessante. Diniz, Mônica Granuso, Tem vários um casos. podcast Isso que é entrou. o Praia dos Ossos, que traz bastante aí sobre esse caso, que inclusive vai virar uma série. Vai ser a Marjorie este ano que vai fazer. Ela vai ser bem interessante de acompanhar. Mas uma época em que, às vezes, colava, né, doutor, vir com essa história. É interessante. A legítima defesa da honra, nesse caso da Ângela Diniz, o Evandro Lins e Silva alegou isso, mas já mudando um pouco. Já estava numa fase em que isso já não colava muito. Só que ele era um advogado brilhante, conseguiu a desclassificação, na verdade, para excesso culposo. Legítima defesa da honra, enfim, com excesso culposo. E pegou uma pena bem branda. Mas o júri foi daí considerado contra as provas dos autos e ele foi condenado no segundo Sim. júri, né? Mas eu me lembro, por exemplo, de participar na faculdade nos anos 90, em que se discutia isso. Teve um júri simulado que combinaram o promotor e o advogado que iam alegar isso. E o advogado depois foi meu professor. Ele dizia, eu só fiz porque o fulano pediu para mim, mas é uma tese que você não pode mais alegar. Pelo menos aqui nos grandes centros, né? É uma tese que eu tendo a achar que o Supremo foi um pouco demagogo nesse ponto, porque eu não vejo casos de absolvição por legítima defesa da honra. Né? O que sempre vai ter uma discussão se configura motivo torpe, se é motivo que privilegia o sob domínio de violenta emoção logo após a injusta provocação da vítima ou o motivo de relevante valor moral. Isso vai ser sempre discutido no júri. Mas a legítima defesa da honra, me parece que há muito tempo já não vinga no tribunal do júri, pelo menos nos grandes centros, né? Agora, aqui a gente tem uma mulher que também foi agredida e hospitalizada, né? E este homem que agora matou esse quiçá amante, eu fico pensando nessa mulher também, que também foi vítima, né? Ele responde por tudo isso, né, doutor? Ele responde em relação à mulher, daí é preciso investigar, ver nos autos, mas pode ser até tentativa de feminicídio. Tá hospitalizada, né? Então, Porque não é... Segue hospitalizada. é por Não é isso um- que eu imagino que ela pode... Eu estou imaginando, tá? Que ela pode ter perdido a consciência e ele acreditou que a matou. Porque ele Exatamente, pode não ser. teria por que não matá-la. Quando eu falo em motivação, quando eu falo em lógica, eu estou falando na lógica interna da cabeça do agressor. Não que Não isso na faça, nossa não lógica. na nossa lógica. A gente está tentando entender o que passou ali. Tá? Senão, daqui a pouco vai aparecer, porque ela está justificando, porque ela está dando a motivação como se motivação fosse justificativa. Não E não é isso. Né? A gente está entendendo o crime, por mais absurdo que ele seja. Então, pode ser que na lógica da cabeça dele, ele a tenha matado. Se ela ainda está hospitalizada, pode ser que ela tenha perdido a consciência diante da força dos golpes. Né? Porque um homem fisicamente contra uma mulher, a mulher não tem chance.
né? Então, eu acredito que tenha sido uma agressão muito violenta, que também não tenha sido a primeira, né? Como não foi no caso da festa lá que ele agrediu pessoas. Então, pode ter sido isso. Pode ter sido por isso que ela ainda esteja viva. E fala, doutor. Desculpa. Claro. Mas que há Imagina. uma coincidência, né, dos dois casos. A gente enfatizou mais a morte que foi consumada, a decepação do pênis, mas há um ponto em comum com o caso anterior, que é justamente isso. A moça foi, a vítima foi mulher, foi surrada e ficou desacordada no local. Então vai ter sempre essa discussão. Isso é lesão corporal ou é tentativa de homicídio? Né? Nem sempre é fácil. Mas o Isso que que eu ia perguntar. O preciso- que dá essa medida, doutor? A resposta do professor de direito penal vai ser simples, assim, dizendo, olha, é a intenção do agente, do autor. Sim, mas como é que eu provo isso? Então, estou ironizando assim, a resposta fácil ela não é suficiente. Sim, mesmo porque depois ele não vai falar que iria matar. Queria Ele matar. só vai falar, perdi o controle. Então, a prova tem que analisar as circunstâncias e o meio utilizado, a forma, as circunstâncias daquela lesão, daquela agressão. Você tem, no primeiro caso, um homem que quebra as mãos, a mão, melhor dizendo, um homem forte, especialista em artes marciais, que espanca uma mulher a ponto de quebrar sua mão. É evidente que ele não está só praticando uma lesão corporal. A intensidade da forma, das circunstâncias, o meio utilizado, denota que ele estava tendo o chamado animus decandi, a intenção de matar. Aqui, temos menos detalhes desse caso em relação à agressão da mulher. Mas se ela ficou desacordada, se foi uma reiteração de agressões contra ela... Na ela frente fica do filho desacordada, ainda, né? é possível, é provável que tenha ocorrido tentativa de homicídio e não lesão corporal, né? A gente conseguiu acesso aos autos muito agora no finalzinho da tarde, então a gente não conseguiu analisar muito, mas você vê pelas fotos que o ataque à mulher também foi muito concentrado na região do rosto. Sim. Então os dois ataques foram muito simbólicos. Ele ataca a mulher nessa região do rosto e esse suposto amante também na parte de cima e na genitália. Então eu me questiono até que ponto ele estava realmente descontrolado e até que ponto isso foi muito bem pensado, muito bem calculado. E aí agora ele vai ter que responder também por tudo isso, né? Sim. E essa mulher que se recupere, esperamos, as duas, né? No caso, que consigam se recuperar. Mas esses casos são recorrentes, essa história de troca de mensagens, né? Parece que é o que a Hannah falou. Muitos homens que não estão conseguindo lidar aí com questões que são triviais da humanidade, né? Quem nunca foi traído, quem nunca perdeu um grande amor ou teve que, né, se desfazer de uma relação, algo que parece bastante Término não é comum. uma opção. Percebe que nesses atos o autor não pensa no término, na ruptura da relação como uma opção viável. É a morte da vítima, é a morte da mulher. Naquele mesmo raciocínio, bom, se não vai ser minha, não vai ser de ninguém. Quem nunca ouviu isso? Porque tem a ver com posse, né? Não tem a ver com afeto. Total. Exatamente. É posse, é controle, não é amor, não é afeto. Não, imagina, não tem nada a ver. Quando você agride uma pessoa dessa maneira, a ponto de deixar o rosto coberto de hematomas, você não ama essa pessoa.